E agora? Então, começar tudo de novo, né? Boa noite às irmãs, boa noite às irmãs que estão nos seus lares, nos acompanhando, né? Que esse estudo as irmãs possam meditar e aproveitar para o melhoria do conhecimento e o crescimento, né? Na palavra do Senhor. Nós vamos prosseguir com o nosso estudo sobre o fruto do Espírito. Nós vimos na aula passada, né, sobre o fruto do Espírito, ele é produzido a partir do nosso relacionamento com Deus, né? É importante que estejamos em comunhão com Deus, que estejamos dispostas e disponíveis a melhorar nosso conhecimento do Senhor e aprender mais e mais dele a cada dia. Como diz lá em João 15, versículo 5, né? Jesus conversando com os discípulos, então o Senhor Jesus diz, né, na parte B, sem mim nada podeis fazer. Então, o fruto do Espírito não pode ser produzido pela nossa vontade. Eu quero ser amável, eu vou, agora, a partir de hoje, eu vou ter amor para com todas as pessoas. É impossível, não é? Quando a gente lê na palavra de Deus, o amor é um mandamento, não é uma sugestão, é um mandamento. E a gente sabe que esse mandamento é muito difícil de ser cumprido. Porque como Jesus não fez escolha de pessoas, ele amou, como diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, Deus amou. Então, que nós quiséssemos amar nessa dimensão de Deus, sem o Espírito, é totalmente impossível. Então, por isso que o fruto do Espírito, ele é decorrente de uma vida de relacionamento com Deus. E nós dividimos, né, como nós vimos na aula passada, os 9, vamos dizer assim, os gomos do cacho de uva, né? Porque não são frutos, é o fruto. Agora, cada gomo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. E nós dividimos, para fazer um estudo mais aprofundado, como o Billy Graham coloca lá, em 3 tríades, ou seja, 3 divisões de 3. A primeira, que é amor, alegria, paz, vai nos ensinar que nós só desenvolveremos esses frutos se nosso relacionamento com Deus estiver acertado, né? Por quê? Porque o amor é o primeiro, porque como diz 1 Coríntios 13, o amor jamais acaba. Então, não é porque a pessoa é boa, maravilhosa, atende você, que você diz eu amo. Não, justamente o contrário. As pessoas difíceis, as pessoas iracundas, as pessoas que às vezes nos tiram a paz. Então, esse amor é o que a palavra de Deus fala. Não é amor sentimento, é amor ação. Irmãs, é muito difícil. Se não for o Espírito de Deus nos dando sustento, a gente não consegue. Porque na carne, qual é a nossa reação? Revidar na mesma medida. Não é? Mas a palavra de Deus diz não. O amor jamais acaba. Mesmo que a pessoa não fale com você, viva na mesma casa, não fale com você em silêncio. Mas no seu coração você tem que cultivar esse amor. Amor de perdão, amor de ajudar. Meu Deus, Deus me ajude. Então, o amor, ele é o primeiro porque ele é fundamentado em Deus. Deus é amor e o amor se origina em Deus.
Então, por isso ele é o primeiro fruto. E se não tiver amor, os outros frutos não serão saudáveis. Por quê? Porque o amor é a base. É a base de toda a produção dos 9 frutos, é o amor. Em tudo você tem que pôr amor. Como Paulo diz lá em 2 Coríntios, a fé com amor é que vai produzir alguma coisa. Então, veja que o amor é a estrela maior do fruto do Espírito, né? Em Jeremias 31:3, a gente tem uma noção do amor de Deus para com Israel, né? Quem primeiro achar pode ler. Não, é melhor eu ler, né? Porque aí as pessoas ouvem, né? Jeremias 31:3. Nós vemos que Israel rejeitou o Senhor, rejeitou a Deus, não é? Sempre foi para o lado contrário à vontade de Deus. Mas veja o que Deus diz aqui em Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, esse é o modelo do amor que a gente precisa pedir ao Espírito e aprender na palavra sobre o que é amor, não é? Em toda a Bíblia nós vemos o Espírito de Deus afirmando que a nossa natureza não é reta. E de nós mesmos nós não podemos produzir os frutos bons. Só podemos produzir o fruto se estivermos na videira que é Cristo. Vamos ler Romanos 5:8. Romanos 5:8 e depois 2 Coríntios 5:14. Romanos 5:8. Mas esse é um versículo que todas nós deveríamos ter decorado, né? Quem sabe decorar desse versículo? Em que Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores, né? Então, Deus prova o seu próprio amor para conosco, não é? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é que é amor, não é? Esse é o modelo do amor. 2 Coríntios 5:14. Segundo Coríntios 5:14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todo, logo todos morreram. Então, Cristo morreu por nós, por amor à nossa vida, não é? E à nossa salvação. Então, os 9 frutos do Espírito é como um cacho de uva. Um cacho de uva, todas estão perfeitas, docinhas? Não. Às vezes tem umas amassadas, tem umas azedas, tem uma bem doce, tem uma grande, tem uma pequena. Então, na realidade, quando a gente pede ao Espírito e busca na palavra de Deus e na oração, não é? Produzir esses frutos, naturalmente que nós vamos fazer, ou vamos dizer, expressar uns com mais dinamismo do que outros. Isso é natural, porque nós somos humanos. Não vamos dizer que a gente vai ser perfeito nos 9 frutos, não. Há alguns que a gente vai se esmerar mais, mas todos eles têm que ser produzidos na nossa vida, não é? E esses 3 primeiros frutos, como diz o pastor Billy Graham, eles são os frutos, ou o fruto que define como está o nosso relacionamento com Deus. Se nós temos esse amor parecido com o de Jesus, se nós temos alegria na nossa vida, apesar de, e se nós temos paz no nosso coração,
Isso demonstra que o nosso relacionamento com Deus está caminhando bem, que nós estamos investindo neste relacionamento, não é? E o que é relacionamento? O dicionário diz que significa uma ligação afetiva, que pode ser profissional ou de amizade, entre pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Ou seja, temos um relacionamento com Deus quando os objetivos e os interesses de Deus são os mesmos da minha vida. Então, nós temos uma ligação afetiva com o Senhor, nós temos um relacionamento com Ele. O que é que Deus pede na sua palavra que nós façamos? Quem se lembra de um pedido de Deus? Amar uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ânimo, tendes bom ânimo, né? Obediência. Sim, muito bem. Outra coisa que o Senhor pede de nós, que é um interesse de Deus na nossa vida. Sede santos, porque eu sou santo, não é? Alegrai-vos sempre no Senhor. Isso é um interesse, é um objetivo de Deus. Outra vez digo, alegrai-vos. E quem estava dizendo isso, mediante o Espírito, era Paulo. Um homem profundamente perturbado de tudo que era lado. Mas ele não dizia, não reclamava, mas dizia, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, ou seja, eu enfatizo que apesar dos pesares, você deve estar alegre. Não é? Então, o relacionamento também envolve convivência. O que é convivência? É estar diariamente em contato com aquela pessoa. Comunicação, ou seja, eu falo e Deus me escuta, Ele fala e eu escuto. Isso é comunicação, que é uma via de mão dupla, não é? E atitudes recíprocas, não é? Nós temos reverência para com Deus. Ele tem misericórdia para conosco, não é? Confiança. Quantas vezes as pessoas desconfiam de que as promessas do Senhor são reais? E fica questionando, e por que isso, e por que aquilo? Não tem que questionar, tem que aceitar. Acabou. O mundo, o que é que diz o Salmo 24? Do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos os que neles habitam. Então, por que é que eu vou jogar lixo num terreno que está baldio lá, eu no lugar de estar dentro de um saco e botar para o lixeiro, eu vou estragar aquele terreno? A terra é do Senhor. O interesse de Deus é que nós tenhamos essa compreensão de que nada nesse mundo foge ao senhorio de Cristo, não é? Então, temos confiança nele, né? E essa é a nossa confiança, que quem confia no Senhor jamais será conturbado ou distraído ou envergonhado, não é? É preciso confiança. Essa semana uma amiga minha telefonou que o filho dela mora no Rio Grande do Sul e ele estava com dengue, com 25% do... Dengue não, Covid, com 25% do pulmão tomado e estava interno. E o aperreio dela qual era? Era porque é uma cidade do interior, o hospital é municipal e cadê os remédios de ponta que lá não tem? E ela aperreada aqui, eu digo, mulher... Se ele disse que está bem, você não confia em Deus? Olha, ele pode tomar água e Deus abençoa aquela água e ele fica bom. O que foi que aconteceu com Naamã? Teve que mergulhar num rio sujo.
E não ficou bom, fedido, sujo. Deus não fez um milagre, por que é que a gente tem agora que está atrás de remédio de ponta, e chorando, e conversando comigo, e chorando, aperreada. Aí, quando eu comecei a falar isso, eu digo, você está duvidando do poder de Deus, fulana. Aí, você não sabe me escutar. Por quê? Porque o que ela quer é que eu alimente, ela está tão assim, que não está perdida, né? Que não tem noção assim, de que ela está desconfiando do próprio Deus. E o filho mandando dizer, mamãe, eu estou bem, eu já estou me alimentando, não sei o que mais. Ela com esse aperreio, porque não era um hospital de ponta. Isso é desconfiado em Deus. Quando a gente diz, eu confio em Deus, mas você só acredita que a sua oração for respondida se a coisa acontecer. Não é assim? Exatamente. Às vezes diz assim, um milagre, sabe, irmã, aquela oração que a gente fez por aquele problema foi resolvido. Você não esperava que fosse, não? Quando você orou com tanta fé? Então, a confiança, às vezes a gente passa batido em algumas coisas, mas é preciso confiar em Deus. Empatia, respeito e harmonia. Então, o relacionamento envolve tudo isso. Convivência, comunicação, atitudes recíprocas, confiança, empatia, respeito e harmonia. Agora, parando para a gente fazer uma avaliação pessoal. É esse o nosso relacionamento com Deus? Ou é esse o seu relacionamento com Deus? O objetivo de Deus é o mesmo seu objetivo nesta vida? Qual é o objetivo de Deus? Fazei discípulos de todas as nações. Não é esse o objetivo de Deus? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o objetivo máximo de Deus. Por isso ele enviou Jesus Cristo. Exercer a compaixão, exercer a misericórdia, exercer o perdão. Há pessoas que não, eu perdoo, mas não esqueço. Claro que você não vai esquecer, porque você não é demente. Mas aquela lembrança não vai lhe fazer mal como antes você se sentia, não é? Então, tem que entender o que é perdão. Deus tem interesse na minha santificação, na minha adoração sincera, na minha reverência ao seu santo nome. É esse o seu interesse? Então, a gente precisa analisar como está o nosso relacionamento com Deus, né? Realmente eu confio em Deus? Ou só confio realmente quando a coisa se resolve? Enquanto não resolve, você está em angústia e em aperreio. Então, precisamos meditar nessas coisas. Tenho certeza de que Deus tem o controle da minha vida? Ou fico eu mesmo tentando controlar? Então, isso tudo mostra como está o nosso relacionamento com Deus, né? Então, a partir dessa noção, né, pequena sobre o que seja um relacionamento, a primeira tríade fala de amor, alegria e paz, não é? Nós vamos estudar o amor ágape, não é? O amor que descreve uma qualidade nova, uma atitude nova do cristão para com outras pessoas. O ágape é um estado não somente do coração, então é um amor que não é só do coração, então não é só sentimento, mas é da mente, faz parte dos sentimentos, das emoções e da vontade. É preciso ter vontade de amar aqueles que a gente acha que não merecem. Então, é um exercício. Se Cristo me amou com todos os meus defeitos, me alcançou, como ele diz lá em Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei, por isso eu fui atrás de você. Qual é a desculpa que eu vou dar a Deus porque eu não amo um irmão difícil que eu tenho?
Ele não quer nem ver, nem eu, nem minha irmã. Cortou a amizade com a gente mesmo, telefone, zap, tudo, não quer falar com nenhuma das duas. O meu irmão de Recife, coração duro, eu quero lá saber dele. Qual tinha que ser minha atitude? Orar por ele. Buscar saber como anda a saúde dele, através de outras pessoas. Então, não é fácil não, mas a gente precisa ter atitude de obediência e de amor, não é? É uma vitória sobre o eu. Porque o eu, quando está entronizado em nós, a gente diz, eu vou fazer isso, eu vou me rebaixar, eu vou falar. Não foi ela que ficou intrigada de mim, então ela que fale primeiro. Não é assim? Mas é a obediência ao Senhor que vai fazer com que a gente quebre esse eu, não é? E fale com aquela pessoa. É o tipo de amor que só pode ser exercido mediante a ação do Espírito. Se não for o Espírito Santo nos conduzindo, a gente não consegue exercer esse amor, não é? E o amor cristão já é um reflexo desse amor ágape, né? Reflexo do amor de Deus. Veja aí o que diz João 17, 26. João 17 e 26. João 17, 26. Jesus dizendo aos discípulos na oração sacerdotal, não é? Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então veja que Jesus está dizendo, ele nos fez conhecer a Deus, para que o amor que Deus tem por Jesus viesse também sobre nós, não é? Para que a gente possa se sentir amado por Deus na mesma dimensão que Ele amou Jesus Cristo, não é? O amor é da própria natureza de Deus. Veja 1 de João 4, versículo 7. 1 de João 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha, esse versículo tem que ficar marcado aí na sua Bíblia e você tem que ler ele todo dia. 1 de João 4, versículo 7. Ele diz, precisamos amar-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama, não é como sentimento, mas é com a ação, com fé. É nascido de Deus e conhece a Deus. Então, a gente tem que fazer uma reflexão. Qual será o amor que eu estou dedicando aos meus irmãos? Na igreja, na família, no trabalho, não é? Na vizinhança. Graças a Deus eu tenho uma boa vizinhança, mas tem pessoas que têm vizinhanças complicadas e precisa exercer esse amor, não é? O amor de Deus, esse amor cristão baseado no amor de Deus, é um amor misericordioso. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Efésios 2, versículo 4. Mas Deus, esse é o amor misericordioso, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, Deus teve misericórdia de nós
e nos amou com esse amor misericordioso. O amor cristão deve ser exercido também nessa dimensão, um amor misericordioso. É um amor também que salva e santifica, segundo Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, olhe como ele se reporta aos irmãos, né? Irmãos amados pelo Senhor. Se esse irmão é amado pelo Senhor, quem sou eu para não buscar amar também, né? O amor cristão é um amor que fortalece, é um amor fortalecedor. Romanos 8,37. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por que amor fortalecedor, esse versículo? Porque quando a pessoa está passando numa dificuldade muito grande, nós podemos dizer esse versículo. Por isso que é importante decorar. Mas, minha irmã, nós somos mais do que vencedores, pelo amor com que Cristo nos amou, não é? Então, é um amor que fortalece, é um amor que traz vida nova, né? Esse amor, com todas essas motivações, é um amor que produz e transforma, é um amor inseparável, é um amor que deve ser característico do cristão. Se a gente diz que é cristão, mas não tem esse tipo de amor, ou não busca cultivá-lo, porque, como a gente disse antes, é preciso vontade de amar, apesar das pessoas. Então, é difícil, Senhor, ore ao Senhor, é difícil, mas o Senhor me fortaleça, a fim de que eu possa amar com o amor que o Senhor tem amado a mim, não é? Então, algumas características de Jesus, do que Jesus falou, dão-nos uma ideia do que é que Ele quer, qual é o objetivo de Deus ao resgatar-nos do pecado e a ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. João 14:35. Jesus diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Olha só, o sinal do discípulo. Em igrejas que as pessoas têm brigas, ficam intrigadas umas das outras, não pode dizer que está exercendo o seu papel de cristão, não é? Em 1 de João 3,14, nós lemos: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Quer dizer que quem não ama o seu irmão está morto. Quando ele diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, quer dizer, quem não exerce esse amor, quem não busca do Espírito essa orientação para amar o seu irmão, ainda está morto em seus delitos e pecados. Veja como é sério essa questão de amar uns aos outros. E em Romanos 13:8, Paulo diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Aí quando ele disse, ninguém deve, eu disse, pronto, meu Deus, meus cartões.
Não fiquei, mas não é nesse sentido. Eu vi um pastor fazendo uma pregação sobre isso e ele dizendo, não é nesse sentido. É no sentido de você ficar devendo o amor, a misericórdia, a compaixão, né? Você se acha mais certo do que todo mundo, bota defeito nos irmãos, a pessoa vem cantar aqui na frente. Quem vem cantar aqui na frente canta para o Senhor. Não é obrigado a ter uma voz maviosa. Não, ele vem para cantar para o Senhor. Então, se a voz dele não é boa, mas Deus é quem sabe como está recebendo a partir do coração. Mas há pessoas que ficam, não sabem cantar e vai lá para frente. Então, esse não ama o seu irmão, quer dizer, não há compaixão, não há misericórdia, não há amor para com o irmão, não é? Então, é importante isso. Aí Billy Graham diz assim, alguém pode dizer, mas eu dou testemunho de Cristo onde vou. Tenho pregado, tenho visitado. Aí ele diz, mas se não for por amor, tudo foi inútil. Você vai fazer uma visita a um irmão. Eu só vou para o pastor ver que eu estou visitando. Aquela visita não serviu de nada, né? Você tem que fazer por amor. E o capítulo que mais fala do amor é 1 Coríntios 13, que é a essência do amor. E há um escritor americano que ele diz que o fruto do Espírito, a gente tem que se basear no capítulo 13 de 1 Coríntios. Tudo ali, se você for prestar atenção, são 9 ações que correspondem ao fruto do Espírito, que são 9. Então, você pode escrever de um lado o fruto o amor e do outro o fruto do Espírito. Faça a ligação que você vai ver que é a mesma coisa. Então, é importante a gente estudar um pouco mais sobre o amor. Paulo diz, o amor seja sem hipocrisia. Então, quer dizer, não finja que ama, só para estar dentro do contexto dos irmãos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor a Deus, porque a obra é do Senhor. Você tem que fazer como se o Senhor estivesse aqui e você estivesse fazendo para Ele. Então, tem que ser com zelo, com amor, com oração, não é? Para que seja aceito por nós, por Deus. Aí Billy Graham diz assim, a ordem de amar não é opcional. Você pode dizer, sim, mas eu sou crente, mas eu não quero aprender sobre o amor. Eu, logo no começo que eu me converti, eu dizia, eu lia, sempre gostei de ler a Bíblia. Aí lia 1 Coríntios até o 12, pulava o capítulo 13 e lia do 14 em diante, porque eu não aguentava. O amor é perdoador, o amor é paciente, o amor não se irrita, o amor não sofre, o amor não sei o quê. Meu Deus, é uma leseira. Eu pensava comigo, né? Muito tempo eu não conseguia ler aquele capítulo, porque o amor, na minha concepção, não tinha nada daquilo. Era aquele amor que briga, aquele amor que reivindica, aquele amor... É totalmente o contrário, né? Mas aí o Espírito de Deus foi trabalhando no meu coração. A primeira vez que eu li foi uma dificuldade. Aí depois fui associando e fui lendo. Então é um exercício, né? Um exercício mesmo. E amar não é opcional. Devemos amar, estejamos com vontade ou não. Podemos dizer que o amor pelos outros é o sinal de que nascemos de novo e que o Espírito de Deus está atuando em nós, né? Então é um exercício. A partir do momento que nos submetemos à vontade de Deus. E é importante começar em casa, amando no terreno mais difícil, terreno missionário mais difícil que é em casa, não é? Então é importante começar em casa. O amor é forte, resistente e eterno. Ele é a essência do Deus eterno. Então, a gente tem que buscar cultivar o amor, né? Vamos ver agora a alegria. João 16, 22, que é o segundo.
O segundo gomo do fruto do Espírito. Vimos amor, aí agora alegria. João 16, 22. Quando o Senhor Jesus estava falando sobre a missão do Consolador, né? Assim também vós agora tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Eu acho isso a coisa mais linda. Outra vez eu vou ver você. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Que maravilha! Então, às vezes nós temos tristeza, mas vamos pensar que nós vamos ver o Senhor de novo. E isso tem que ser motivo de ânimo na nossa vida, de alegria, de estímulo, de incentivo, não é? É uma alegria que Ele nos dá, que ninguém vai nos tirar. E eu acho que já podemos gozar dessa alegria hoje, à medida que mantemos um relacionamento estreito com o Senhor Deus. João 17, 13. É a oração sacerdotal de Jesus. No versículo 13 ele diz, está conversando com o Pai, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então, quando a gente vê aquela figura de Jesus, naquele gesso em madeira, todo tristonho, desmilinguido, aquilo foi por amor de nós. Mas Jesus está dizendo aqui, com a minha alegria. Então, Jesus é alegre. E quem tem certeza da sua salvação, quem tem certeza de que vai viver eternamente com o Senhor, não pode ser triste, não pode ficar acabrunhado. Tem que ser alegre em todo o tempo da vida, não é? Então, a alegria no grego é chara ou charém. É uma alegria, essa alegria cristã, é uma alegria diferente de felicidade. A alegria procede diretamente de Deus, como nós vimos aqui em 17, 13, que Jesus disse, a minha alegria completa em si mesmos. É isso que Jesus tem para nós. Então, a felicidade procede do mundo. É uma contingência que nos acontece e muitas vezes depende das circunstâncias. E o autor diz assim, raramente você acha a palavra felicidade nas Escrituras. Um bom motivo para a gente pesquisar, não é? A alegria brota na vida de alguém devido à presença de Deus na vida dessa pessoa. Quando vê uma pessoa bem desorientada, entristecida, com tudo se abate, a comunhão dela com Deus está precisando ser reatada, não é? Ela não depende das circunstâncias, nem das pessoas, nem dos acontecimentos. A alegria é um dos atributos do próprio Deus. É parte integrante do seu caráter. Sendo Ele o Deus de toda alegria, Ele se alegra em todas as suas realizações. A gente vê isso no livro de Gênesis. E viu Deus que era bom. Quando você faz uma coisa que acha que é bom, você não fica alegre? Não, Deus está mostrando aí sua alegria. Quando Ele fez o homem, a coroa da criação, Ele viu que era muito bom. Não é? Então, a alegria é parte integrante do caráter de Deus. Em tudo que Deus faz, aprofunda a alegria. Em tudo que Ele empreende, há grande entusiasmo. Em todas as suas realizações, há doce satisfação. E a vida, a sua energia vital, seu entusiasmo e sua força, nos são transmitidos diretamente pelo Espírito Santo que em nós habita. Então, o Espírito não habita em nós? Vou para o Pai, mas vos deixo outro Consolador. Então, quer dizer, nós temos o Consolador, não é? E o que garante a minha alegria é saber o conhecimento que Deus tem de mim. Tem que ser essa nossa relação de alegria com Deus.
Ele me conhece do avesso. Como diz o Salmo 90, a palavra ainda não me chegou à boca, aliás, 139. A palavra ainda não me chegou à boca e o Senhor já sabe, já conhece o que eu vou falar, né? E o Salmo também diz, se eu fugir à profundeza do mar, ali Ele está comigo. Então, Deus me conhece profundamente. Nem eu me conheço, mas Ele me conhece. E essa deve ser a nossa alegria. Nada do que nós sofremos, ou sorrimos, ou choramos, é desconhecido para Deus. Ele nos conhece perfeitamente. Ele tem cuidado de mim. O tratamento cuidadoso do solo do meu ser e o seu interesse pelo meu bem-estar, o cultivo do meu caráter pela sua mão de amor e sua presença constante em minha vida. Isso não é para a gente ser alegre? Deus cuida de nós. Ele diz que a tua entrada e a tua saída, Ele está guardando. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Cuidado de Deus. Então, isso tem que ser a alegria do nosso coração, não é? E o autor diz que a saudação grega normal, tanto na conversa quanto nas cartas, é charem, que significa integral e literalmente, a alegria seja contigo. Quando o anjo veio anunciar a Maria sobre a vinda de Jesus, a saudação dele foi, a alegria esteja contigo. E os anjos, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, não é? E na manhã da ressurreição, a saudação de Cristo ressurreto às mulheres foi, a alegria esteja convosco. Tem alegria maior do que ver Jesus ressuscitado? Uma alegria, tem um dos livros, eu não me lembro agora se é Mateus ou é Marcos, que elas se prostraram aos pés de Jesus e o beijaram seus pés, de tão alegre que ficaram, não é? Então, a alegria é parte constante do crente, não é? Paulo, em suas epístolas, faz esse apelo constante. Alegrai-vos, regozijai-vos, não é? A alegria é um ingrediente constante na receita cristã. Na vida cristã, nós devemos ter alegria na comunhão cristã, alegria no Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas de alegria, não é? Alegria de receber o Evangelho. Quem aqui não se sentiu alegre quando aceitou Jesus? Parece que tinha saído um peso das costas, né? Alegria em crer. É importante, a gente fica alegre quando a gente diz, eu sei que o Senhor está comigo. Isso dá uma alegria, dá uma segurança. A alegria no sofrer por Cristo. Quem já leu vários livros a respeito do sofrimento de missionários, vê que em nenhum momento eles reclamam. Nenhum momento. Então, eles têm alegria em sofrer por Cristo. Alegria na obra e no testemunho cristãos. Alegria de ver um pecador se arrepender e ver à frente. É muita alegria, não é? Alegria de ver o Evangelho sendo anunciado. O objetivo da pregação cristã deve ser trazer alegria na vida dos homens. Ou seja, mostrar a eles o pecado, mas mostrar também a boa nova de alegria, né? E a maior alegria dos crentes será rever o Senhor Jesus Cristo. Aí é uma alegria sem tamanho, né? Deus é a fonte da alegria. Abra aí Neemias 8:10, lá no Antigo Testamento. Neemias 8, versículo 10. Vamos ler do 10 ao 12. Todo mundo achou? Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebida doce e enviai porções ao que não tem nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor.
Portanto, não vos entristeçais. Por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Então, quando nós ouvimos uma mensagem, aqui no caso foi quando Esdras leu o livro da lei para aquelas pessoas. Quando nós vimos uma mensagem edificante, o nosso coração tem que se encher de alegria e de vontade de compartilhar da mensagem alegre que nós ouvimos, não é? Deus dirige sua alegria através do Espírito Santo para as nossas vidas tristes e cheias de problemas, possibilitando-nos que fiquemos cheios de alegria, apesar das circunstâncias. Cristo é a fonte da alegria. Quem está em Cristo não pode ser triste. Tem que se regozijar no Senhor. E o último é a paz, não é? Que no grego é Irene e em Israel é Shalom. A busca pela paz é universal, tanto antigamente como nos dias de hoje. É uma coisa tão controversa que o mundo faz guerra para conseguir a paz. Não é interessante? Não tem Jesus, não quer aceitar o Senhor, não confia em Deus. Aí vai para a guerra, matar um monte de pessoas para dali surgir a paz. Uma coisa totalmente incoerente, né? E essa paz é de Deus e não de homens. Vamos ver Isaías 26, 3. Isaías 26, 3. Diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, a paz advém da nossa confiança em Deus. Porque quando a gente confia em Deus, a gente descansa no seu cuidado. Tem um salmo que eu não lembro qual é o nome, que ele diz: como uma criança desmamada nos braços da sua mãe, assim é a minha alma para comigo. Já viu uma criança que depois de mamar no braço da mãe, como ela fica? Toda desmelenguida, né? Fecha logo os olhinhos, vai logo dormir, relaxa completamente. Então essa é a paz que Deus dá ao seu povo. Essa paz de descansar no cuidado de Deus. E não ficar, tome, Senhor, o fardo, aí segura na linha, né? Deus pega o fardo e ele fica segurando na linha. Então, é a paz que Deus nos dá, é essa paz em que a gente confia plenamente em Deus. E a paz só vem a partir da confiança. Se você não confia em Deus, você vai ficar sempre, não é, buscando alguma coisa para complementar aquela falta de paz. João 14, 27. Aqui é Jesus mesmo nos dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, o que é turbar? É o mesmo que perturbar. Então, o que é que Jesus está dizendo? A minha paz é sua, então não se perturbe. Ah, mas pode acontecer isso? Pode, meu filho, você pode morrer daqui a 2 segundos. Pode, tudo pode acontecer. Mas você precisa confiar na paz que Deus lhe dá. Que Ele está no controle. Ninguém morre de véspera. Como a Bíblia mesmo diz, Deus tem contado os nossos dias. Do começo até o fim. Então, Ele sabe o dia que nós nascemos, no dia que Ele determinou, e nós vamos morrer no dia que Ele determinou. Então, Jesus está dizendo, não se perturbe, nem se atemorize, ou seja, não fique temeroso. Eu não vou
sair na rua porque pode vir um ladrão me dar um tiro. Tem que descansar na paz de Jesus, né? Às vezes eu não gosto nem de ficar, eu não assisto jornal, eu não assisto, porque é tanta notícia ruim que você fica assombrado com tudo. Porque eu nunca vi em umas televisões, não tem nada de bom no mundo, nada. Tudo é aquelas coisas horrorosas. Mas Jesus diz, deixo-vos a paz. Então, é preciso que nos lembremos dessas palavras de Jesus para que nós possamos descansar em segurança. Paz traz a ideia de satisfação, descanso e segurança. Paz não é ausência de conflito, que às vezes as pessoas acham que tendo paz não tem briga em casa, não tem confusão de criança, não tem filho mal criado, não tem briga com o marido, tudo que acontecer vai ser de maravilhoso. Não, a gente está no mundo. Eu estava no supermercado aqui, na João Câncio, né? Acho que é João Câncio ou é Esperança, não lembro. E a fila muito grande. Aí eu fui e disse a meu marido, fica na outra fila que eu fico nessa aqui. Minha filha, o rapaz estava na frente, virou-se para mim. A senhora está sabendo que a senhora está roubando? Aí eu fiquei olhando assim para a cara dele. A senhora manda uma pessoa ficar na outra fila, tomando o lugar de outra pessoa? Imagine. Quer dizer, se ele ficasse na fila ali, se aquela fila andasse mais rápido, eu ia para lá. A pessoa que estava atrás de mim vinha para aquele lugar. Aí eu fiquei calada, só olhando assim para a cara dele. Porque se eu fosse revidar, como ele sem nem me conhecer, veio com 7 pedras na mão, imagine se eu fosse revidar. Então, é essa paz, que o conflito está acontecendo, mas você está descansando no Senhor. Não é fácil, é como o amor. Não é fácil, é como a alegria. Mas a gente precisa, não é, exercitar justamente nessas confusões, nessas coisas de conflito. Não é? Então, não é ausência de conflito. A paz que o Espírito Santo produz na nossa vida é uma paz, como diz, a paz que excede todo o entendimento. Não há como compreender. É uma paz que excede, supera todas as suas expectativas. Não é? É uma paz profunda, porque é uma paz além das circunstâncias, e permanente, e só é possível porque Jesus está atuando nessa paz. É a paz dele quem nos traz tranquilidade na vida. A paz de Deus é sempre precedida pela paz com Deus. Você só tem a paz de Deus se o seu coração está em paz com Deus. Não é? E é tão interessante a história do pecado, né? Porque as pessoas dizem, não, tem pecadinho e tem pecadão. Não, tem pecado. Né? Como diz lá em Provérbios, as raposinhas, quer dizer, os pecadinhos pequenininhos, é quem fazem a maior destruição. Não é? Então, é sempre importante termos paz com Deus. Como essa paz com Deus? Confessando ao Senhor os nossos pecados, pedindo perdão, não é? Mantendo essa comunhão com Deus. A obra salvadora de Jesus Cristo também traz-nos paz. Como diz 1 Colossenses 1, de 20 a 22. Também é um texto que fala dessa paz. Pela obra salvadora de Jesus Cristo, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-nos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quer dizer, a comunhão com Deus traz muita coisa boa. Muita. Quer dizer, você vai se apresentar perante Deus, santo, inculpável e irrepreensível, por conta do sacrifício de Jesus. A partir dessa paz é que nós temos a paz de Deus. Então, vimos então os 3, né? Certamente vocês também pesquisaram, né? Trouxeram os versículos decorados, né? A irmã Jeane, como é efetiva, né?
ela já fez os 9 gomos do Espírito. Mas nós vamos ver, né, quem fez a lição, né, quantos versículos decoraram. Nós vamos encerrar essa parte aqui, para depois a gente conversar sobre quem atendeu a solicitação. Vamos orar, que o Santo Espírito do Senhor nos ensine a ter esse amor, apesar de termos alegria, embora as coisas não sejam como gostaríamos que fosse, mas a alegria do Senhor na nossa vida e a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Senhor nosso Deus, Pai amado que está nos céus, que alegria, Senhor, poder falar contigo, que alegria poder ler na Tua palavra instruções que nos ajudam a ter um comportamento e atitudes que agradem o Teu coração. Bendito és Tu, Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Muito obrigado porque o Senhor Jesus nos salvou, que nós somos agora novas criaturas em Cristo. Que o Teu Espírito, Senhor, como mestre, nos ensine como termos o fruto do Espírito abundante em nossa vida. O Senhor sabe que de nós mesmos nós não temos a menor condição. Precisamos do Senhor, do Seu Santo Espírito como ensinador, que nos ajude, Senhor, a tirar do nosso coração aquelas coisas que não Te agradam, a exercer, Senhor, o amor, tendo como modelo o Teu amor para conosco, a Tua alegria na nossa vida, que apesar das circunstâncias nós possamos ter a alegria de Cristo, espalhar essa alegria a partir do nosso lar e ter a paz de Deus no nosso coração. Ajuda-nos a termos paz com o Senhor, para termos a paz do Senhor na nossa vida. Que sejamos, Senhor, livros abertos, que o Senhor possa mudar o que for preciso, arrancar as folhas que não estão mais prestando, inserir, Senhor, novas atitudes, novos desejos, que o nosso objetivo seja o objetivo do Teu coração, para que nossa vida glorifique o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela presença das irmãs. Obrigado por aquelas que estão assistindo em suas casas. Que o Senhor as fortaleça, que o Senhor abençoe cada uma na sua vida pessoal, na sua vida em família, na sua vida no trabalho e na igreja. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.